Movimentações do São Paulo até aqui no mercado da bola. Pedrinho e Marcos Paulo, o zagueiro Alan Franco, o meia Wellington Rato, o goleiro Rafael. E hoje desembarcou em São Paulo Mendes, meio-campista, para realizar exames médicos, para cumprir com todas as burocracias, assinar contrato com o São Paulo Futebol Clube na última quarta-feira, depois de vários dias de negociação. Essa negociação começou ainda em 2022. O empresário do jogador publicou em suas redes sociais uma imagem do estádio do Morumbi sinalizando o acordo com o São Paulo Futebol Clube. Então, as movimentações do São Paulo: Pedrinho, Marcos Paulo, Alan Franco, Wellington Rato, o goleiro Rafael e Mendes. Então, tá aí, portanto, São Paulo bem ativo no mercado da bola. E aí, Mauro César Pereira, dá para dizer que o São Paulo age no mercado de uma maneira condizente com a situação financeira, com a realidade financeira? Como é que você avalia o mercado da bola do São Paulo, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. Me parece que o São Paulo está tentando formar um time talvez com outra característica, um time mais rápido também, um time com talvez características que lembrem em algum momento o Fortaleza do Rogério Ceni, que era um time que tinha jogadores de velocidade. Ele reclamava, na temporada passada, a inexistência de atletas com essa característica no elenco de 2022. Um time, em tese, mais modesto tecnicamente, mas que pode ser um time que, se bem trabalhado, faça uma temporada digna. O que seria uma temporada digna? Não fazer nenhum papelão no Campeonato Paulista, por exemplo, quando tomou de 4-0 aquela virada do Palmeiras na final, foi um papelão. Conseguir ser minimamente competitivo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, brigar por uma posição intermediária. Se o time decolar, por que não pensar até em algo mais alto? Vai depender do desenvolvimento da equipe, do crescimento do time. Agora, mesmo que isso não aconteça, que seja uma campanha parecida com a desse ano, é um pedágio que tem que ser pago. Não tem jeito, gente. Não tem dinheiro, tem dívida. Faz o quê? Vai ficar a vida inteira apostando em contratações mais caras, na expectativa de que haja retorno. Esse retorno, ele muitas vezes não vem. Quando vem, o que se fatura com premiação e tudo mais, em caso de título, em geral, não é o bastante para cobrir os investimentos feitos em caros jogadores. Então, o São Paulo está numa situação que ele precisa, de fato, parar um pouco, se reestruturar, se reorganizar. Agora, não basta ter um time barato, mesmo que esse time faça um papel, como eu disse, digno dentro de campo, não faça vexame. Se o São Paulo, fora de campo, não tiver acertos na gestão financeira, na redução de dívida, no aumento de receita, buscar receita por outros meios, por novos meios, pelo marketing, talvez elaborando um formato de SAF que possa ser compatível com o São Paulo. Hoje em dia já se fala, por exemplo, na possibilidade de você não vender a totalidade do futebol de um clube para um investidor, mas um percentual, mas para isso você tem que ser atraente como investimento, o seu futebol para esse parceiro eventual. Buscar soluções, Existem hoje outras maneiras de você tentar arrecadar. Você pensa no futebol dos anos 70, por exemplo, só havia dinheiro de bilheteria, os clubes viviam da bilheteria, não tinha sócio-torcedor, não tinha receita de televisão, não tinha. A televisão transmitia alguns jogos, eram poucos, e não pagava por isso. Você não tinha propaganda na camisa, você não tinha nada, além de bilheteria. Então o São Paulo fazia um jogo no Morumbi, enchia o estádio, ganhava um dinheiro, aquele dinheiro pagava salário, pagava as contas, e assim a vida seguia. Eram poucas, a receita era basicamente de bilheteria e venda de jogador, claro, venda de jogador sempre existiu no profissionalismo, a maneira de você arrecadar algum dinheiro. Então, o presidente de São Paulo, ele foi diretor de marketing, vice de marketing nos anos 2000 e pouco, na época de soberania, como São Paulino gostava de dizer, ou pelo menos alguns deles. Então, na hora dele também usar essa sua formação profissional com outros parceiros para buscar novos meios, E aí contar com a torcida, com o apoio da torcida. Eu acho que a torcida, ela vai apoiar se ela perceber progressos. A gente sempre fala aqui, foi o caso do Flamengo 2013 em diante. De tempos em tempos, ia lá, olha, reduzimos a dívida, olha, negociamos isso, tínhamos 700 mil ações na Justiça do Trabalho, reduzimos tanto por cento, conseguimos aqui um novo patrocinador que está nos apoiando, porque está vendo que a gente está fazendo um trabalho sério, olha, já conseguimos aqui resolver o problema aqui da ação na Justiça do fulano de tal, o jogador lá que eventualmente estava brigando por um dinheiro que não foi pago. Isso tudo vai passando credibilidade para o torcedor, para que ele acredite nesse processo de regeneração do clube, digamos assim, e para o tal do mercado. O mercado que eu falo não é esse mercado que vive reclamando aí de outras coisas, não. É o mercado do futebol. O mercado do futebol. Aí as pessoas começam a ver, não, esse clube está organizado, está pagando em dia. Hoje, por exemplo, está vendo lá, até escrevi sobre isso lá no meu blog. Tem uma nova moda agora, para justificar atraso de salário. Fluxo de caixa.
Fluxo de caixa. Botafogo ficou devendo, mas acertou no final do ano. Enquanto devia, sai matéria do Botafogo. Fluxo de caixa é o problema. Aí o Atlético Mineiro é a mesma coisa, fluxo de caixa. Agora eu li que o Palmeiras não pagou o Piquerez, o Peñarol foi para a FIFA, fluxo de caixa. Gente, fluxo de caixa é o quê? Imagina a sua vida, você recebe um salário e você tem que pagar os seus compromissos da sua vida, né? É o fluxo de caixa, recebe e paga. Se você tem um vencimento de um aluguel no dia 1º e você recebe dia 5, ou você atrasa e paga a multa, ou você vai ter que mudar o seu fluxo de caixa. Como? Pega dinheiro emprestado com alguém, pede uma antecipação para o seu patrão, para você pagar em dia. Senão você vai pagar com multa. Né? Não é o ideal. Salário, você tem que pagar em dia. Né? Porque se você não pagar em dia, você vai gerar uma série de problemas e insatisfação nos seus funcionários. Não cabe mais, gente, atrás de salário no futebol brasileiro. Chega disso, né? Paga os caras em dia. Ou então não contrata. Então ficam surgindo essas muletas, né? Quer dizer, você percebe que até clube que Botafogo que virou SAF, pagou no final. Pagou a obrigação, gente. Pagou. Aí o torcedor fala, não, o clube pagou tudo. Mas por que não pagou no dia? Fluxo de caixa, isso não é desculpa. Se você não tem fluxo de caixa, você vai ao banco, pega o dinheiro emprestado, paga os salários, aí quando você recebe, você vai lá e paga o banco. Você vai pagar uma taxa de juros ali por um período. Então, acho que está na hora de acabar esse tipo de coisa. E o São Paulo, ele pode, não entrando no noticiário com problemas de fluxo de caixa, e sim, São Paulo paga em dia, São Paulo... Saiu outro dia, de novo vou citar o caso do Flamengo, que acho que é modelo para o São Paulo. Em 2013, o Flamengo começou a se recuperar. Saiu uma matéria agora no ano passado, final do ano passado, o Flamengo completou 10 anos sem atrasar salário. Alguém podia imaginar isso? O Vampeta hoje não está aqui, mas eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, a história do finge que paga e finge que joga, que eu sempre digo para ele. Se finge que paga, você não finge que joga. Não jogue. Não está te pagando, né? Então você não vai jogar, não entra em campo. Isso é correto. Faz greve, faz o que você achar melhor. Mas o que acontece? Isso era inimaginável há um tempo atrás. Então esse processo São Paulo tem que passar. E o São Paulo, com a torcida que tem, numerosa, apaixonada, e ela é muito fiel ao clube, ela comparece, ela apoia. Eu acho que se o torcedor perceber progressos, tipo, estamos num caminho, tem uma luzinha no fim do túnel, ainda mais usando como referência outros clubes que estavam abaixo dele, Palmeiras, Flamengo especialmente, outros, Atlético Paranaense, que hoje, você vê, o Atlético Paranaense tem uma condição melhor que o São Paulo, com uma torcida muito menor. O Atlético, ele está sempre na Libertadores, é vice-campeão sul-americano, ele ganhou uma Copa Sul-Americana, que o São Paulo perdeu a final, ele ganhou a Copa do Brasil, que o São Paulo nunca venceu. Olha o recorte dos últimos 10 anos. O Atlético, nesses 10 anos passados, com uma torcida regional, basicamente na região metropolitana de Curitiba, uma torcida que até em outras regiões do Paraná é menor do que dos times de São Paulo, o próprio São Paulo Futebol Clube, ele consegue mais do que o São Paulo. Então, está mais do que na hora de parar. Esse pode ser um primeiro passo. Mas aí eu acho que é preciso que, além do campo, fazendo um papel, repito a palavra, digno, que é não fazer vergonha, o torcedor não quer passar vergonha, né? Tem que haver uma resposta da gestão, da diretoria. E as boas notícias têm que ser apresentadas. Não com aquela conversa fiada de aquelas maquiagens de balanço, o superávit fajuto. Você tem uma dívida de 1 bilhão, aí durante um recorte da sua história, 6 meses, 1 ano, você conseguiu naquele momento arrecadar um pouquinho mais do que você tinha a pagar. Mas a dívida colossal continua. Esse é um superávit de mentirinha. É como você ter uma dívida, você ganha 10 mil, deve 200 mil, não consegue pagar nada, aí tem um mês que sobrou ali 100 reais. Tive um superávit de 100 reais. Pô, você está devendo 20 vezes o seu salário? Como é que você faz? Você continua encalacrado. Então, acho que o São Paulo tem um caminho, tomara que seja trilhado, e acho que o torcedor de São Paulo deveria sempre cobrar e lamentar por que o ex-presidente não fez isso. Se o Leco tivesse feito isso nos cerca de 5 anos em que ficou no poder, ele teria entregue para o Casares ou para algum outro sucessor que eventualmente aparecesse para ocupar a presidência do clube, um clube provavelmente saneado financeiramente ou muito próximo disso. E hoje o São Paulo estaria, sim, brigando no mercado por boas contratações, mantendo seus melhores jogadores, não perdendo jogadores como o Marquinhos, que saiu aí a preço quase de banana, porque ia perder tudo, né? Então pegou algum dinheiro do Arsenal, estava no banco agora no jogo Arsenal-Newcastle no começo da semana. Estava lá, o cara está lá para jogar Premier League. E o São Paulo não ganhou o dinheiro que deveria. E são erros que não podem mais acontecer. Mas acho que esse é o primeiro passo. Agora, para o torcedor confiar, acho que não basta o time. A diretoria tem que jogar tão bem quanto o time, ou melhor do que o time, mostrando resultados paulatinamente. A gente chegar aqui daqui a 2, 3 meses, olha, São Paulo conseguiu reduzir a dívida, São Paulo tinha ações na Justiça do Trabalho, agora tem menos. São Paulo conseguiu um novo patrocinador, tem mais empresas apoiando, o trabalho está sendo visto como um trabalho sério. Olha, São Paulo não atrasa mais salário há tanto tempo, os bichos estão dia, porque teve problema de atraso no São Paulo agora recentemente. Isso tem que acabar. Aí você muda a sua imagem, você começa um processo de, como eu falei, é regeneração. O clube vai se recuperando, como se fosse um doente que vai fazendo um tratamento
e vai curando o seu mal até que ele tenha a saúde perfeita. É possível, mas leva tempo e é preciso competência no trabalho e sem imediatismo. Imediatismo não vai levar a nada. E o torcedor entender que em alguns momentos ele vai estar abaixo de grandes rivais, que já estiveram abaixo dele, mas não existe outro caminho, pelo menos que a gente possa ver. A não ser que vire SAF, entregue o futebol para o investidor, e aí ele vai fazer também os investimentos que ele quiser. Se ele enxergar o clube como um investimento para ser quarto colocado, vai ser quarto colocado. Porque isso já vale para outras equipes. O Vasco está montando um time novo. A torcida está animada. Mas se o investidor do Vasco entender que os investimentos são para ficar na Libertadores, ele não vai brigar por título. Agora, se ele entender que ele tem grana e vai botar grana para ganhar campeonato, aí ele vai brigar por título. Então tem isso também. Quando você vira a SAF, é bom entender sempre isso. O dono é um camarada, um grupo de pessoas, e essas pessoas, ou essa pessoa, vai decidir o que vai fazer no futebol daquele clube. Então a SAF não é exatamente uma solução para todo mundo, especialmente num país como o nosso, onde, sei lá, mais de 10 torcidas, 12, 13, 15, sei lá, acham que seus times vão ser campeões. Todo mundo acha que vai ser campeão todo ano. E não funciona assim.